eu tenho uma confissão pra fazer. Dentro de mim existe um demônio. E ele é um demônio que se formou em artes visuais. E a gente convive pacificamente, assim, geralmente. Ele fica silencioso aqui dentro de mim. Até o momento que ele ouve alguém falar mal de arte contemporânea. Aí ele vem, raivoso, e começa a jogar história da arte e termos filosóficos em cima das pessoas, e gritar e surtar. No vídeo de hoje vocês vão conhecer esse demônio. O que me motivou a fazer o vídeo de hoje é essa imagem aqui, que vira e mexe, ela volta a aparecer nos grupos a respeito de desenho, e ela sempre vem acompanhada com uma descrição que fala mais ou menos o seguinte: este quadro foi vendido por 43 milhões de dólares. Que absurdo, isso não é arte, até eu pinto um quadro assim. Tá bom. Vamos lá. Se você fala essas coisas, você tá errado, você tá falando merda na internet, e esse quadro é arte sim, eu tô aqui nesse vídeo pra explicar o porquê. Mas os argumentadores raivosos da internet não tem como convencer. Se eu começar a tentar te explicar a respeito desse quadro, as pessoas vão ficar caguei, não é arte, não é arte, não é arte. Então, em vez de falar desse quadro, vamos falar sobre livros. Eu quero falar pra vocês a respeito do meu livro preferido, e ele se chama Os Navegantes das Nuvens. Ele é um livro escrito pelo escritor Ethan Smith, que é um escritor famosíssimo, muito conceituado. Ele ganhou diversos prêmios, inclusive por esse livro. Se vocês estiverem andando em alguma livraria e encontrarem esse livro, vocês podem comprar, porque ele é incrível. Eu garanto que vocês vão ter uma ótima leitura. E a pergunta que eu gostaria de fazer para todos vocês é: vocês gostam dos Navegantes das Nuvens? Responde sim ou não, tô esperando. Vocês gostam? Se você respondeu sim, ou se você respondeu não, você tá errado. Porque eu sei que nenhum de vocês aí leu Navegantes das Nuvens, pelo simples fato de que não existe um livro chamado Navegantes das Nuvens. Eu acabei de criar esse nome, e Ethan Smith é meu personagem num RPG de Harry Potter que eu jogo. O que eu quero dizer com isso é que você não pode gostar ou odiar algo que você não conhece. Agora, voltando ao quadro, o problema da maioria das pessoas que fala mal desse quadro, que fala que não é arte, que o caralho é 4, é que elas não sabem nem quem que pintou esse quadro, muito menos porque ele vale 43 milhões de dólares. E sim, essa informação é real. Esse quadro foi vendido por 43 milhões de dólares, e com razão. E eu vou explicar isso pra vocês, fazendo um pouquinho de história da arte e explicando o que realmente é arte. O termo arte surgiu no Renascimento. Antes disso, tudo que a gente chama hoje de arte era algo feito com algum propósito material, seja religioso, seja prático da vida, ou então para filosofia, para mostrar, contar as histórias de Deus. E no Renascimento surgiu esse grupo de artistas que eles se achavam que eles eram superiores aos artesãos que faziam artesanato. E daí eles se juntaram, eles eram os pintores, os escultores, e se falaram: a gente é melhor do que eles, porque o que a gente faz é arte. Então, desde a sua criação, a arte ela é uma ideia elitista de superioridade, e desde o início ela foi financiada pelas pessoas ricas, porque no Renascimento quem financiava os artistas eram os mecenas burgueses, que pagavam para ter essa arte tanto em sua posse, tanto para doações para a igreja. E durante toda a história da arte isso se manteve. A arte como um sistema elitista de superioridade sendo bancada pelos burgueses ricos. Chegado o século XIX, 300 anos depois disso, surge o romantismo e a ideia romântica de arte. Os artistas começam a filosofar a respeito das coisas que eles estão produzindo e chegam à conclusão de que arte, na verdade, é uma expressão da alma, é algo que vem de dentro do ser humano, algo que tem esse poder simbólico, espiritualista. O que é engraçado, porque esses mesmos artistas, eles continuam sendo
financiados pelos mesmos burgueses ricos que querem ter arte como poder de status e superioridade. Então, mesmo quando os artistas eles trazem esse discurso de que a arte é uma coisa que vem de dentro, é algo espiritual, a arte continua sendo um sistema elitista superior bancado por dinheiro. E se passam mais 100 anos e chega o século XX, e com o século XX vem os artistas do modernismo. E nesses 100 anos entre o romantismo e o modernismo foi se criando o que a gente chama hoje em dia de mercado da arte, que enquanto antigamente os mecenas eles financiavam os artistas, agora os mecenas eles pagam pelas obras, eles compram as obras, e a gente tem essa coisa maravilhosa, essa coisa nojenta que vem de leilões por milhões de dólares, quadros, inclusive esse, mas calma que a gente já chega lá. O que o modernismo muda na arte é que a arte ela deixa de ser uma coisa de representação do real. Os artistas eles não precisam mais representar a realidade, pintar as coisas de formas realistas, porque a fotografia surgiu. E eles não precisam mais fazer isso porque é mais fácil e mais barato você tirar uma foto de alguma coisa do que você contratar um artista para pintar aquilo. Então, a arte, ela toma esse caráter experimental e vem esses artistas trabalhando com expressionismo, cubismo, fauvismo e todos esses movimentos que surgiram às vanguardas do início do século XX, que eles vão se estender até os anos 60, quando começa oficialmente a arte contemporânea. E na década de 50, a gente tem em Nova York um movimento artístico chamado expressionismo abstrato. O expressionismo abstrato ele segue essa onda de arte experimental, experimentação visual, e ele traz principalmente pinturas que vão trabalhar a forma, a área de cor e a expressão do artista enquanto ele produz aquela obra. O mais famoso expressionista abstrato é o Pollock, mas entre os grandes artistas do expressionismo abstrato a gente vai ter o autor dessa obra aqui. O nome dele é Barnett Newman e essa obra ela se chama Ornamento 6. E essa obra ela é importante dentro do expressionismo abstrato porque ela está cumprindo as propostas do expressionismo abstrato. Se você consegue fazer isso ou não, whatever, não interessa, mas o Barnett Newman, ele revolucionou a arte naquele momento, pensando algo como pintar a tela com apenas uma faixa, é algo que nunca tinha se pensado antes, e essa tela, ela não tem valor estético porque ela é bonita ou deixa de ser, é porque ela tem um papel dentro da história da arte muito importante de revolução e aceita, meu amor. Voltando à história, em 2013 essa obra foi levada a leilão e ela de fato foi vendida por 43 milhões de dólares, superando a marca que eles esperavam, que era entre 30 e 40 milhões de dólares. E agora, no ano de 2018, você é uma pessoa chata esperneando no Facebook e a história da arte tá cagando pra você e para suas reclamações. A arte é um sistema, o mercado da arte é um sistema e as coisas, elas valem 43 milhões de dólares porque elas foram vendidas a 43 milhões de dólares e não tem o que fazer a respeito disso, senão aceitar a realidade, porque são assim que as coisas funcionam. O que eu quero dizer com toda essa história é para de falar merda na internet antes de entender a respeito das coisas que você quer reclamar. Eu não tenho problema nenhum com as pessoas falando mal dessa obra, desde que elas entendam a respeito dela, elas saibam quem é o artista, saibam qual é o movimento, de qual forma isso se encaixa dentro da história da arte e por que essa obra vale 43 milhões de dólares. Se você souber de tudo isso e você ainda não gostar dela, você tem o direito de falar mal. Desde que você não use argumentos como até eu consigo fazer isso, porque você não conseguiria fazer isso na década de 50, quando ele foi o primeiro artista a fazer isso, porque ninguém nunca tinha pensado a respeito disso. E a segunda coisa que eu quero falar nesse vídeo é que vocês precisam entender a história da arte para vocês pararem de querer reinventar a roda, porque não vai rolar. Várias vezes, desde que eu criei esse canal, algumas pessoas vieram até mim falar coisas como
Mia, o que você acha do futuro da pintura? Eu já respiro fundo e falo, lá vem o demônio da artes visuais, essa pessoa vai sofrer na minha mão. E daí eu já tive gente me falando coisas tipo, um menino, uma vez, ele chegou me falando que ele tinha acabado de sair da primeira aula de pintura dele e queria revolucionar a pintura pintando personagens de mangá. Mano, se você entende um mínimo de pintura e de história da arte, eu acho que na verdade você nem precisa entender o mínimo de pintura e de história da arte pra, tipo, sacar o absurdo que essa pessoa tá me falando. Aí eu, claro, didaticamente, mas com o demônio acordado, eu fui lá e expliquei pra ele que existe uma história da pintura e que a pintura, ela deixou de fazer sentido nos anos 60, quando o Fontane cortou a tela, coisa e tal, e eu expliquei pra ele didaticamente a história da arte, por que ele não vai revolucionar a pintura, muito menos pintando personagem de mangá. E esse é um dos casos de gente que veio me falar que vai mudar a história da arte, vai mudar a arte, vai voltar quando as coisas eram bonitas e bem feitas, e que a arte contemporânea é uma merda, e que o desenho de mangá que eu tô fazendo é que é arte de verdade e eu vou revolucionar tudo com isso. Brother, não vai rolar, não vai rolar. Principalmente se você tá nessa situação que você quer revolucionar a arte sem entender de arte. Querer destruir a arte contemporânea e revolucionar a arte e ressuscitar a pintura sem você ter a menor noção do que é arte contemporânea e das filosofias que vem por trás dela, é tipo você, que é um cara perdido no Brasil, querer revolucionar as guerras místicas do Congo, saca? Não faz o menor sentido. A arte, infelizmente, ela não está disponível para ser revolucionada. E a primeira coisa que vocês precisam entender é que arte não é você pegar 2 tintas, 2 pincel e uma tela e fazer um coisinho ali. Isso não é arte. Arte é um sistema, é um mercado, e esse sistema ele é elitista, ele é excludente e só entra pra dentro desse sistema quem os agentes do sistema querem que entre. Portanto, se você tá aí perdido na sua casa fazendo fanart, o que você tá fazendo não é arte. Aí, Mia, agora você vai me falar que o que você tá fazendo também não é arte? Vou, com muito orgulho, eu digo que o que eu faço não é arte, eu sou ilustrador e eu sou aprendiz de tatuador. Eu não sou artista porque não existe nenhuma agente legitimadora do mercado da arte, do meio da arte, vindo aqui e pegando o meu trabalho e expondo isso como arte dentro de um espaço artístico. Então, o que eu quero mesmo dizer com esse vídeo é: para de falar merda na internet, pelo amor de Deus, vai estudar. Segundo, arte não é expressão da alma, não é algo espiritual. Gente, aceita, arte é um sistema, é horrível, é podre. No Brasil, arte só serve pra lavar dinheiro. E assim, eu tenho orgulho de não ser artista, porque eu não gosto desse sistema. Eu me formei em artes visuais e a última coisa que eu quero passar perto da minha vida é o mercado de artes visuais. Se informe, não tente revolucionar coisas que você não entende nada e, por favor, respeita o Barnett Newman, porque ele é uma peça muito importante da história da arte e a gente não estaria aqui onde a gente tá se não fosse por ele. E se você não concorda com quem pagou 43 milhões na obra dele, tudo bem, não foi você que pagou 43 milhões. Fica de boa aí. Se você tem mais interesse de entender essa coisa de o que realmente é a arte, como um processo histórico, como um sistema, eu vou falar pra vocês procurarem um livro, que é um livro fininho, fácil de ler, que se chama O que é a Arte, do George Coley. Lá ele explica de forma fácil de compreender todo esse sistema, como ele funciona, como ele se formou, e explica todas essas coisas que eu falei aqui pra vocês com mais detalhes. Semana que vem a gente tem um Histórias Ilustradas com convidado especial. Vejo vocês lá, um beijo e até!